Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, desde que o Senhor Jesus começou a pregação do Evangelho do Reino de Deus, como está escrito que ele fez, esse Evangelho vem sendo pervertido. Já começou lá no primeiro século. E isso só veio se agravando até os dias de hoje. E hoje, ele se tornou muito misturado, deturpado e pervertido. Porque ele já ultrapassou e já foi muito além do evangelho que o Senhor Jesus pregou. É outro evangelho agora. E infelizmente, ele está sendo pregado por aí nas denominações, por pastores, bispos e até apóstolos, nessas denominações que existem por aí. Então, meus irmãos, isso afeta a sua vida diretamente. Ela prejudica a sua vida, porque esse evangelho misturado para pervertido está pervertendo a sua fé e a sua consciência. E por causa desses homens pervertidos, que vêm falando essas coisas pervertidas, por causa desse evangelho misturado para pervertido, eles estão te arrastando para o erro, para práticas erradas. Estão te levando para a ruína e perdição. Estão te afastando da verdade, do Senhor Jesus. Estão te afastando da graça. Estão te afastando da sã doutrina. Estão te conduzindo para práticas que o Senhor Jesus não concorda e nem mesmo aprova, em tempo algum. Porque esse evangelho aí, misturado para pervertido, está totalmente contra ao evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, chegou a hora de você decidir de qual lado você quer ficar. Porque essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus hoje para a sua vida, ela está te estimulando e te encorajando a você voltar para o evangelho genuíno. E é isso que você tem que fazer. Voltar para o evangelho genuíno. Estar fora e escapar e fugir do evangelho misturado entre o pai pervertido. Porque o evangelho misturado entre o pai pervertido não serve para a sua vida. É nocivo, só causa mal, só te prejudica. E você não pode mais ficar tolerando aqueles que estão vindo pregando para você esse evangelho, mesmo que eles sejam apóstolos, bispos e pastores. Nunca faça isso, meus irmãos. Cada um de vocês não pode fazer mais isso hoje. Vocês não podem mais tolerar esse tipo de coisa acontecendo. Não seja cúmplice disso, nem conivente. Não consinta com isso em tempo algum. O Senhor Jesus nunca foi cúmplice disso. Nunca participou disso. Nunca foi conivente com isso. Então você também não deve ser. E para que você não seja mesmo, de fato e de verdade, chegou a hora de você entender essa mensagem aqui, que está te falando para você voltar para o evangelho genuíno. Porque é isso que vem da parte do Senhor Jesus hoje para a sua vida. Essa mensagem, que é muito clara e simples. Então, é hora de você deixar que essa mensagem aqui cumpra seu objetivo em sua vida. De fazer você se conscientizar de que você deve sim voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer com a sua vida, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral, que infelizmente hoje se deixou envolver e se enredar pelas denominações e pelo evangelho misturado entre o pai pervertido, que é pregado nessas denominações. Então isso tem que acabar, de uma vez por todas, de forma definitiva. Então, chegou a hora de entendermos que de forma urgente temos que voltar para o evangelho genuíno. Isso tem que acontecer, porque não podemos mais ficar envolvidos e enredados por um evangelho que já ultrapassou e foi muito além do evangelho de Cristo. É isso que está acontecendo hoje. O Senhor Jesus está vendo essa realidade acontecer hoje. Então ele quer nos tirar dessa realidade. Quer nos fazer voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. Para que nesse evangelho, sim, possamos estar firmados e para que possamos permanecer na verdade desse evangelho. E para que nunca mais possamos se afastar da esperança do evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então que isso possa acontecer com você, comigo, com os nossos irmãos hoje, em nome do Senhor Jesus.
Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, no qual eu usei a palavra ultrapassar, e por causa disso, eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, que vai colaborar muito com essa mensagem aqui. Porque o nome dessa mensagem que eu vou ler aqui hoje, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, ela se chama Relativizar e Ultrapassar. Meus irmãos, você, eu e os nossos irmãos nunca podemos relativizar e nem ultrapassar o que está escrito em tempo algum. Não podemos fazer isso. E para nos livrar desse erro, dessa falha, que tem sido feita por aí nas denominações também, porque muitos estão relativizando e ultrapassando o que está escrito, e isso está acontecendo demais nas denominações hoje. Mas o Senhor Jesus quer nos fazer escapar de tudo isso, desse erro. Ele não quer que você, eu e os nossos irmãos possamos mais cometer esse erro. E por isso ele envia essa mensagem aqui para as nossas vidas hoje, para que possamos nos corrigir esse erro. Corrigir a tempo, enquanto estamos a caminho. Enquanto eu e você e os nossos outros irmãos estamos a caminho do final de nossa carreira, nós temos que nos corrigir dessa falha agora. Não deixar isso ficar se arrastando até o fim. Porque se isso continuar, vamos chegar no final e vamos ser reprovados por nunca termos nos purificado desse erro de relativizar e ultrapassar o que está escrito. Mas antes de ler a mensagem em si, que vai ser muito importante para as nossas vidas hoje, e vai nos edificar naquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos, que não é nem relativizar e nem ultrapassar o que está escrito, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver com esse tema dessa mensagem hoje, que se chama Relativizar e Ultrapassar. Então eu vou ler esse texto aqui, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E o texto que eu vou ler está escrito assim: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Vou repetir. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, meus irmãos, da mesma forma que aqueles irmãos de Corinto tiveram que aprender, de fato e de verdade, que nunca poderiam ultrapassar o que está escrito nas Escrituras, não só na epístola de Paulo, nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas em todas as Escrituras. Hoje nós temos que aprender o mesmo. Essa lição nós temos que aprender, de fato e de verdade também. Você, eu e os nossos irmãos temos que aprender isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Sim, meus irmãos, nós temos que aprender isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Então vamos aprender isso, meus irmãos, para praticarmos, para que nunca mais possamos ultrapassar o que está escrito. Em tempo algum nós não podemos cometer mais esse erro. É hora de parar com isso. Você, eu e os nossos irmãos, os pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações, não podem mais ultrapassar o que está escrito. É hora de aprender isso de uma vez por todas. Esse texto é muito claro e simples, e não deixa dúvida em ninguém mesmo. Então, que nós possamos agora nos conscientizarmos que devemos aprender isso, para que nunca mais possamos ultrapassar o que está escrito. Porque se de forma deliberada continuarmos errando, continuarmos ultrapassando o que está escrito de propósito, vamos ser reprovados no final. O Senhor Jesus não vai concordar com isso em tempo algum. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós pararmos com isso. Chegou a hora de nós entendermos isso de uma vez por todas. É isso que o Senhor Jesus quer. E o objetivo dessa mensagem vai nos estimular a nunca mais
a nunca mais relativizar e nem ultrapassar o que está escrito. Nós não podemos relativizar e principalmente ultrapassar o que está escrito em tempo algum. Não podemos mais cometer esse erro. Então, agora eu vou ler essa mensagem aqui, que ela vai nos edificar dentro daquilo que devemos fazer, que é parar de relativizar e ultrapassar o que está escrito. Que nós possamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. E é com esse objetivo que ele manda essa mensagem para as nossas vidas hoje. Então eu vou ler essa mensagem aqui e eu espero que cada um de vocês possa entender essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus hoje, que vem da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, para que assim possamos continuamente, meus irmãos, nunca mais relativizar e nem ultrapassar o que está escrito. Então eu vou ler essa mensagem aqui e ela começa assim: Está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, agora imagine se hoje, no século XXI, nós pudéssemos relativizar este texto. Nós estaríamos certos se fizéssemos isso? E que más consequências teríamos se relativizássemos esse texto? Está escrito: Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Meu irmão, hoje podemos ver claramente que esse texto das Escrituras foi relativizado. Porque hoje cada um diz que é de uma denominação diferente, porque Cristo já foi dividido. Meu irmão, para você que relativizou esse texto das Escrituras, eu te pergunto: foi a sua denominação que foi crucificada em seu favor? Ou você, porventura, foi batizado em nome dela? Meu irmão, as Escrituras da Nova Aliança são úteis e servem para a igreja século após século até o fim dos tempos. Por isso, as Escrituras não podem ser relativizadas com a desculpa de que os tempos são outros. Por isso, a verdade das Escrituras que foram lidas há pouco não podem variar de acordo com o tempo. Está escrito: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu irmão, agora pense em como seria se tudo isso que o Senhor Jesus falou lá no primeiro século fosse relativizado nos séculos seguintes. Teria cabimento se alguém fizesse ou ensinasse tal coisa? Meu irmão, agora é claro que nas Escrituras existem coisas que só serviram para um contexto específico, como, por exemplo, o uso do véu pelas mulheres crentes na cidade de Corinto, para se diferenciarem das mulheres que eram prostitutas naquela cidade. Meu irmão, já está bem claro que nunca podemos em tempo algum relativizar as Escrituras, mas será que podemos ultrapassar o que está escrito, indo além do que está nas Escrituras da Nova Aliança? Porque está escrito: Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Mas hoje, meu irmão, muitos que não são sacerdotes levitas e que não têm este mandamento, segundo a lei, estão recolhendo dízimos de dinheiro de você, meu irmão, porque ultrapassaram o que está escrito, colocando sobre a sua cerviz esse jugo de escravidão. Porque o que está escrito e que não pode ser relativizado é para você não se submeter de novo a esse jugo de escravidão. Está escrito: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Meu irmão,
Em nossa época, isso que está escrito já foi ultrapassado há muito tempo, de tal forma que não existe nenhuma denominação neste país e até nos outros países do mundo que esteja pregando o evangelho genuíno de Cristo, porque foi este evangelho que o Senhor Jesus revelou a Paulo e que ele o pregou por toda a sua vida. Meu irmão, o evangelho que está sendo pregado hoje por aí nas denominações está totalmente mistificado, deturpado, pervertido, mercadejado e mistificado por causa de homens pervertidos que ultrapassaram o evangelho de Cristo e já foram muito além dele, muito além mesmo. Está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meu irmão, nunca deixe ninguém ultrapassar isto que está escrito a seu respeito, porque está bem claro agora que você é o único santuário de Deus neste mundo, porque muitos ultrapassaram isso que está escrito, construindo santuários feitos por mãos humanas, onde Deus não habita. E muitos que ultrapassaram o que está escrito chegaram até a dizer que o santuário feito por mãos humanas é a casa de Deus. Em que ponto chegaram tais homens que ultrapassaram a verdade das Escrituras com mentiras? Meu irmão, nunca relativize e nem ultrapasse o que está escrito, e nunca seja cúmplice e nem conivente com quem faz tais coisas. Meu irmão, saiba que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, porque ultrapassaram o que está escrito e perverteram, por causa disso, a fé de alguns. Então, pense por si mesmo e veja se não é isso o que está acontecendo nos dias atuais em que vivemos. Meu irmão, o erro de errar por não conhecer o que está escrito é seu e não dos outros. Então, comece a acertar por conhecer por si mesmo o que está escrito, porque é você que vai dar contas desse mesmo a Deus por ter relativizado e ultrapassado o que está escrito. Então, meus irmãos, com essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, que aliás é muito bem clara e simples, não deixa dúvida em ninguém. Então, nós não podemos mais ficar relativizando e ultrapassando o que está escrito. Chega, basta, acabou. Ponto final. Ponto final mesmo. Você, eu, os nossos irmãos, temos que acabar com isso para sempre. Os pastores, bispos e apóstolos também têm que fazer o mesmo, para que assim possamos chegar no final de nossa carreira aprovados. Porque o Senhor Jesus não vai passar a mão na cabeça de quem insistiu nesse erro, de ficar relativizando e ultrapassando o que está escrito. Não, meus irmãos, ele não vai fazer isso. Ele vai condenar quem faz isso. Condenar de forma severa. É isso que vai acontecer. Mas para se livrar disso, se você quer se livrar disso, hoje é hora de se purificar desse erro, para que nunca mais você cometa esse erro de ficar relativizando e ultrapassando o que está escrito. Então é hora de nos conscientizarmos disso de uma vez por todas. O objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus hoje trouxe para as nossas vidas é esse. Então que possamos edificar nossas vidas naquilo que o Senhor Jesus quer. E o que Ele quer é que cada um de nós hoje possa parar de relativizar e ultrapassar o que está escrito. Então vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos obedecer ao Senhor Jesus. Vamos obedecer mesmo, para que assim tudo o que está escrito possa fazer sentido para as nossas vidas. O que está escrito. Não pode ser mudado por ninguém. Nem por mim, nem por você, nem por pastor, bispo ou apóstolo. Não pode ser mudado por ninguém. Então que isso possa acontecer na igreja, hoje, em nome do Senhor Jesus,
Amém.